E agora vamos falar sobre a luz do direito, porque há um questionamento, a mulher que a atropelou, matou, claro, ela foi detida por populares, a polícia foi chamada, foi levada para a central de polícia, lá prestou seu depoimento, disse a versão dela naturalmente, pagou fiança e voltou para casa. É uma moradora de Feira Grande. Nós não temos nome ainda, até porque a polícia não cedeu e a gente tem que ter o nosso cuidado, né? Tem que ter cuidado na hora da divulgação, porque existe a questão legal. Doutor Vitor Oliveira, muito obrigado por atender o nosso programa para a gente discutir esse assunto tão importante que remete, claro, ao caso Teônia Caetano, mas a outros casos, né, de outros atropelamentos que terminaram com morte aqui. A principal pergunta é essa, que é a pergunta da maioria, sobre essa senhora que atropelou, e tem um vídeo aí rolando já em portais de notícias, você pode conferir no NN1 também, e nas redes sociais. Ela pagou fiança, depois do depoimento foi para casa. O que é que a lei prevê realmente no caso desse? Bom dia, Ailton. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio NN Player. Bom dia também a bancada que compõe essa rádio. Companheiro Marcos Porto aqui com a gente. Marcos Porto aqui presente. Bom dia, doutor. Primeiramente eu gostaria de estender, né, a minha solidariedade a toda a família da vítima, da senhora Teônia Caetano de Souza, que lamentavelmente veio a óbito por conta desse infortúnio, desse acidente de trânsito. O que é que ocorre? Nós precisamos fazer uma análise, no primeiro momento, à luz da Constituição Federal. Isso. Então, no artigo 5º, nós temos os direitos e deveres dos cidadãos, nos seus 78 incisos, onde ele traz o instituto da fiança. O que é que ocorre? A fiança, ela é cabível nos crimes que a pena máxima não seja, no caso, para a autoridade policial, que a pena máxima combinada não seja superior a 4 anos, certo? E aí, na Constituição, ela consta o Instituto da Fiança que ninguém, no inciso 66, que ninguém ficará preso ou submetido à prisão nos crimes que houver fiança. Então, há uma autorização legal para que o delegado de polícia ele verifique a situação, o fato que ocorreu, o ato infracional que ocorreu, a conduta do agente, a capacidade econômica dele, para que ele possa arbitrar essa caução, esse comprometimento de que o agente coator, o agente que infringiu a lei de alguma forma, possa ser responsabilizado. É uma caução para ele responder liberdade. Certo? Então, nesse caso, mais especificamente, e aí eu vou tecer só comentários, que é o que nós temos até o momento, só especulações do que houve e o que não houve, então eu preciso me ater apenas ao que está na lei. Certo? É derivado da Constituição Federal, certo? A fiança é cabível nesses crimes, inclusive nos crimes que são superiores às penas a 4 anos, é a autoridade judiciária, o juiz de direito, que vai aplicar a fiança. É claro que existem os crimes inafiançáveis, que aí são o terrorismo, racismo e existe outro réu também. Exatamente. Então, no caso em comento, quando houve o ato de prisão em flagrante da senhora que estava sobre a direção desse veículo... Ela foi presa pelo povo. Exatamente. Eu não posso lhe passar essa informação porque eu não estava no momento do fato. O relato, até para ajudar, é de que um advogado, inclusive o seu colega, conseguiu fechar o carro dela, porque ela tentou fugir do local, fecharam e aí ela teve que parar, chamaram a PM e ela foi conduzida pela PM. Exatamente. Esse tipo de situação é de fundamental importância que a pessoa que testemunhou essa ação dela ter sido fechada porque ela ia se evadir do local, esteja presente na lavratura do auto de prisão em flagrante para poder testemunhar e dar fundamentos para a autoridade policial interpretar o que foi que houve. Se no auto de prisão em flagrante, perante a autoridade policial, delegado de polícia, não houve testemunhas que constataram que ela tentou se evadir do local, ele não pode fazer isso sem nenhuma fundamentação. Se os policiais que foram as primeiras testemunhas do fato, que receberam a ocorrência, que acompanharam, que encaminharam a motorista até a central de polícia, não narraram essa situação, logo a autoridade policial, que é o delegado,
ele vai se ater aos fatos. Se basear o que ela falou. Exatamente. Como no momento da ação, a capitulação do crime foi o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que seria uma pena de 6 meses a 2 anos. Certo. Que seria lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Cabe multa também nesse caso? Cabe multa, cabe suspensão e proibição do direito de dirigir, de tirar a habilitação. Seria o caso? Após a lavratura, que o delegado de polícia pôde identificar a ação da motorista, a capacidade econômica dela e toda a sua vida, se houve algum antecedente, se é frequente a vida pregressa. Se houve algum antecedente, a vida pregressa dela, ele percebeu que não havia motivos que ele não aplicasse a fiança, ele não iria aplicar, mas ele viu que era cabível, ele aplicou a fiança e ela saiu. Posteriormente, a nomenclatura do crime mudou. E aí vai ser justamente diante do inquérito policial que vai ser levantado, o delegado vai encaminhar diligências, vai buscar vídeo monitoramento, como já tem nas redes sociais, para poder identificar a conduta da motorista, como também verificar a situação da faixa de pedestre, encaminhar, preparar tudo, fazer o seu relatório e passar para o judiciário, que já existe no judiciário agora a ação por conta do ato de prisão em flagrante. Então, é aguardado o inquérito, o levantamento da investigação, posteriormente, concluindo, que passa para o promotor de justiça, que vai colher todos os dados, e aí uma situação que ontem eu estava assistindo o programa, eu sempre assisto. Obrigado. Que você até comentou, Ailton, sobre a questão do dolo eventual. E aí, é uma situação do dolo eventual, provavelmente ela vai responder nessa direção. O dolo eventual, ele seria uma situação que ela se propõe a assumir o resultado e mesmo assim segue, sabe? E aí tem que ser uma situação que ela vai demandar provas, vai demandar testemunhas, vai demandar, se for o caso, perícia. Todas as provas admitidas em direito têm que ser levantadas, e justamente nessa fase de inquérito policial é que vai ser colhidas para ser apresentada, para poder fundamentar um parecer ministerial, que é o detentor da ação penal. Aí ele vai proferir a denúncia. Oferecer a denúncia ou não. Exatamente. Se vai oferecer a denúncia, qual a capitulação correta, porque o delegado pode indicar uma capitulação, mas posteriormente o promotor não entender daquela forma e alterar. Agora, eu falei do dolo eventual, depois pelas imagens que eu vi, que aparentemente ela está numa velocidade acima do permitido no local, ali na Praça Manuel André, antes do Marcos trazer aí sua pergunta. E também há, aí evidentemente que tem que provar, né, o direito exige isso, de que ela estaria ao telefone, a motorista, né? Isso aí sendo provado é um agravante, né? Com certeza. E aí, se for provado, como a gente já vem comentando há pouco, é necessário toda a instrução probatória, no primeiro momento agora, a investigação perante a autoridade policial, qualquer diligência que ele venha requerer, tanto de vídeo de outras lojas, como também, eu escutei também ontem os familiares, escutei hoje também, solicitando as pessoas que são testemunhas do fato, da situação, que possam ajudar a família para poder provar essas situações, e aí, consequentemente, vai elencar todos os crimes, né, que se essa pessoa cometeu de fato, e passar para uma análise ministerial, né? Testemunha não falta. Inclusive, pelo que eu entendi, esse advogado que fez esse fechamento aí para que ela não fugisse, conseguisse contê-la, foi ontem lá no velório, né? Foi na casa da senhora Teônia. Mas aí, naturalmente, o inquérito que vai trabalhar isso, lembrando que a acusada tem o devido processo legal, direito à ampla defesa, é constitucional também, como qualquer cidadão brasileiro. Marcos Porto, fica à vontade. Doutor Vitor, bom dia mais uma vez. Bom dia, Marcos Porto. No caso de ficar provada a culpa, com todas as provas, é claro, e o fato também de ter provocado a morte dessa senhora, qual seria a penalidade diante da justiça?
É a prisão? No caso, a culpa que ela não teve multa. intenção, ou você fala do dolo? Porque, assim, se for de fato como o amigo tinha interpretado, o colega Ailton Áviles, o dolo eventual, ele leva a júri, sabe? Ele é um dolo que você assumiu o risco e você assumiu o resultado. Exatamente. Ele leva a júri. E aí seria aplicada a pena de homicídio simples, no mínimo. Isso é uma interpretação dos juristas, não é isso, doutor? Exatamente. Porque não contém lá no Código Penal, não está escrito isso. Exato. Ele é uma interpretação, é questão de doutrina. Exato. A minha pergunta era essa. No caso de acontecer isso, porque a pessoa que, por exemplo, se ficar provado que ela está em alta velocidade, numa via onde a velocidade é menor, e também está usando o celular, que também é uma outra infração, isso incorre em dolo, é culposo ou é doloso? Frente ao veículo automotor, o que vem ocorrendo é exatamente a nomenclatura do crime contido no Código de Trânsito Brasileiro, que é homicídio, deveria ser o homicídio culposo na direção do veículo automotor. Entendeu? Essas outras agravantes... Isso aí previsto no Código do Trânsito, Código de Trânsito, não é no penal. Exato. Né? No Código de Trânsito. E aí, a tipificação é voltada ao Código de Trânsito. Isso. Entendeu? Então, questão de... tá dirigindo em alta velocidade. A tipificação já está... Cometer homicídio culposo diante do veículo automotor. Artigo 302. Se ficar provado isso, qual é a penalidade? A penalidade, salvo engano, aí a penalidade... É prisão como mesmo? Mudou, é uma situação. É detenção. Não vai à prisão. Se for o culposo, não vai à prisão no primeiro momento. Ele não cabe o regime fechado. Ele vai responder no regime semiaberto. E aí vai depender a gravidade da situação, como é que o legislador, de acordo com as provas de convicção, que seria o juiz, colhidas na fase de instrução, ele vai dosar a pena. E no caso de ficar provado o dolo? Aí, se ficar provado o dolo, tem que ser levado ao Instituto do Tribunal do Júri, porque seria uma prova como se saísse um áudio da pessoa que estava dirigindo, dizendo: eu assumi o risco, eu quis dirigir no trânsito de Arapiraca com o carro entre as motos e não importa se eu fosse matar alguém ou não. Aí seria diferente. Mas ninguém produz provas contra si mesmo. Exatamente. Mas seria um meio de justamente a jurisprudência trazer essa questão do dolo eventual. Isso. Tinha intenção. Agora, só para esclarecer, o regime fechado é acima dos 8 anos. É isso, O regime... Não, há crimes... Há crimes. Que ele contém a pena de reclusão. E aí ele pode ser já a partir de 2 anos, 4 anos. Depende do Se tipo já é uma de crime. prática reiterativa do agente, ele não precisa ser condenado a uma pena acima de 8 anos para poder ser submetido à prisão. Certo? Então, geralmente, aqui no nosso estado de Alagoas, quando o agente só é submetido à prisão quando ele é condenado a um crime superior a 8 anos de prisão, até porque o semiaberto nós não temos aqui em Alagoas. Nós não temos uma estrutura. Quem ganhar o semiaberto aqui está em liberdade, né? Ele fica com umas restritivas de direito, como o aparecimento mensal, justificar as suas atividades, a tornozeleira eletrônica, que geralmente vem faltado no sistema prisional. No caso do agente penitenciário Márcio Alexandre, segundo informações, o autor da morte dele, o acusado de homicídio, está sem tornozeleira. Ninguém sabe onde ele está. Mas é importante destacar que ele só vai ser submetido à prisão, o agente que cometeu a infração, o crime, quando houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. Exatamente. Certo? Tanto é que... É porque eu lhe convidei, a gente propôs esse convite exatamente para isso, porque causa revolta a lei. Exato. Não é verdade? Exato. Mas aí, porque até como diz aí essa aula eu não perdi, é o artigo 1º do Código Penal, não existe crime sem lei anterior que o defina. Exato. E também tem a questão da combinação legal, tem que ter previsão, né? Então, exatamente. É a lei, né? A lei é dura, mas é lei, né? Exatamente. A lei é dura, mas é lei. E aí, os meios que vai fundamentar o juiz a tomar a decisão, infelizmente, demoram. É moroso. Então, no primeiro momento, está em fase investigativa. Há uma comoção do pessoal, há dor da família, não tem quem repare, mas a justiça a gente não pode tratar de um tribunal de exceção
que vai o país não chegar permite aqui. isso. Não permite, é vedado. Na própria Constituição, salvo engano, no artigo 5º, inciso 37 ou 35, salvo engano. O artigo 5º eu acho que ele é a base ele é a base de tudo. Dos nossos direitos e deveres. Ele é a base de tudo, dos nossos direitos e deveres. Então, por mais que haja agora uma comoção para que a pessoa já sinta o dano que ela causou, infelizmente não pode ser aplicado, porque devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, ela explicar a situação dela, justamente para que agora, no primeiro momento, a gente não queira imputar uma situação que não existe. E aí a pessoa que cometeu a infração, ela pode ser penalizada por uma infração muito maior do que o de fato ocorreu. Ok. Antes de trazer a Maria Célia, se não me engano, é sobrinha da senhora Teônia, ela vai falar aqui. Eu só queria lembrar, porque a questão do direito, né? O processo diz que o juiz é inerte, né? Exato. Porque tem algumas pessoas que acham, não, o juiz pode sair por aí investigando, tomando decisões, ele tem que ficar lá esperando as provas. Exatamente. Então, naturalmente, as investigações que dirão isso. Exato. Através da polícia. Então vamos então a Maria Célia que participa do programa. Vamos lá. Por que estão escondendo o nome dessa assassina? Dê o nome dela no ar para todo mundo saber quem é essa assassina. Nós queremos justiça. Eu sou sobrinha dela e nós queremos justiça. Nós estamos sofrendo muito. Nós queremos justiça, minha gente. Isso não vai ficar impune, não. Assassina, bandida, ela vai pagar. Ela vai pagar. Essa assassina. Nós queremos justiça. A minha tia não merecia isso. Gente, bom dia. A Célia, ela O telefone agora, viu? A Célia, ela é sobrinha da dona Teônia, inclusive irmã do colega nosso, Robson Silva. 8h54, estou no telefone, é isso? Nós temos 6 minutos. Clécia, filha da senhora Teônia Caetano, bom dia, fica à vontade que você tem a falar nesse momento. Bom dia, eu começo agradecendo a todos, a vocês, as pessoas que nós não conhecíamos, estão dando muito apoio a gente, porque nesse momento que a gente está passando muito difícil, a morte chega para todos. O que mais está doendo a mim, nas minhas irmãs e na nossa família foi a forma brutal que a minha mãe foi assassinada. Porque isso foi assassinato. Porque quando eu recebi a notícia, eu achei que a minha mãe iria estar só uma queda normal, quebrado o fêmur, uma coisa ou isso, não. Da maneira que eu cheguei lá e eu presenciei a minha mãe, isso foi um assassinato. Eu só quero que a morte da minha mãe não seja em vão, para outras pessoas não passarem o que nós estamos passando. E ela estava atravessando a faixa do pedestre, que era uma senhora, uma idosa, durinha, entendeu? Que gostava de viver a vida, que gostava de andava sozinha porque poderia andar, viu? E ela andava na faixa do pedestre toda direitinho, viu? Quando aconteceu uma coisa dessa, olha, moço, eu agradeço a todo mundo, não passa pra mim, eu não aguento mais. Oi, Ailton, eu sou Cláudia. Oi, Cláudia, pode falar. Eu falei ontem com vocês. Sim. Eu quero agradecer de coração ao apoio que vocês deram a gente, porque foram os únicos que chegaram aqui, foi que estão dando esse maior apoio, porque a gente sabe que quando a mídia cai em cima, não fica em vão. O apoio de vocês foi importante. O apoio das pessoas que estavam ali, Ailton, que não nos conheciam, levaram algo pra gente. Minha mãe foi atendida, muito bem atendida pelo SAMU lá mesmo. Os primeiros procedimentos foram feitos lá, entendeu? A gente quer agradecer ao todo o pessoal das lojas que estava ali. Ailton, a Narciso, o pessoal da Narciso levou um travesseiro para apoiar a cabeça da minha mãe. Entendeu? As meninas das lojas, todos nos abraçaram de certa forma. Foi um apoio muito grande que é o que nos está dando força. Entendeu? E a gente quer contar daqui para frente com essa justiça, entendeu, das pessoas. A gente vai buscar justiça não só para minha mãe, a gente quer fazer a diferença para que outros filhos não sofram
para que outras mães não sofram e com vítimas de acidente que ficam impunes, entendeu? Okay. E eu peço um apelo. Tiveram 2 pessoas que vieram aqui no velório, que foi a pessoa que ajudou minha mãe no local, que é um socorrista, ele é da Taquarana, ele não conhecia minha mãe. Antes do SAMU chegar, ele apoiou, ele acudiu minha mãe, ele veio aqui. A moça que ligou para minha irmã também veio aqui. E eu peço um apelo a esse advogado que fechou o carro dela. A gente soube que ele veio aqui, mas ele não falou com a gente, eu acho que pela nossa dor. Eu peço que ele venha. Eu peço o apoio dele, porque ele é a maior testemunha. Até teve crianças, Ailton, que os meninos que guardam moto lá, crianças vieram aqui e disseram o que viram. A gente ficou tão emocionado porque eles são crianças de 11, 12 anos e disseram o que tinha acontecido. Ok, Cláudia. Ailton, teve gente que disse, foi cena de filme o que aquele cara fez, que foi correr e fechar ela. Então, hoje, a minha mãe não vai voltar. Hoje aqui a gente está tomando café como tomávamos todos os dias com ela. Mas a gente quer o apoio das pessoas que viram. Vamos juntos, gente. Todos nós somos vítimas. Vamos. A gente precisa do apoio de vocês. Os mototáxis lá, sabe? A gente mora. Conhecia minha mãe, que ela pegava muito mototáxi lá. E eu era uma pessoa feliz e alegre aí. Ok, Cláudia. Eu quero mais uma vez me colocar à disposição, meus sentimentos em nome da NN, em nome do programa, da equipe. No nosso programa está terminando, mas naturalmente que a gente vai continuar abordando aqui. E com relação ao nome, a polícia não nos cedeu. No entanto, vamos buscar essa informação. Quero lhe agradecer e desejar força. Eu sei, porque a família está toda muito abalada e quer isso. Claro. Mas a gente vai fazer todos os trâmites legais aí. E contamos mais uma vez com o seu apoio. E eu só faço um apelo, uma reflexão. Motoristas, eu sou motorista, Ailton. E sabe como eu fico indignada? Quando eu paro na faixa de pedestre e um pedestre me agradece, Ailton. Eu digo, não precisa agradecer, a minha obrigação. Eu fico indignada quando eu paro e um pedestre faz um joinha me agradecendo porque eu parei na faixa de pedestre, Ailton. E os outros buzinando atrás para que eu siga. Ok, Cláudia. Então vou fazer um apelo. Todos nós somos vítimas. Boa sorte, querida. Obrigada, muito obrigado. Muita força. Bom, doutor Vitor, a gente está concluindo o programa. Eu quero lhe agradecer. O senhor fica à vontade para concluir. A questão do nome, a polícia tem que ceder, né? Porque tem a questão legal, a gente não pode correr riscos, até para não expor a própria emissora. Exatamente. Né, o nosso trabalho, né? Inclusive, ele, através até da lei de abuso de autoridade, eles não podem ceder essas informações sob o risco de serem penalizados, né? Isso. Então, se por outros meios conseguirem divulgar, mas também tem a responsabilidade também com isso. Exatamente. Questão do nosso jornalismo, a gente tem que levar isso com muita seriedade, porque é um caso que ainda está sendo investigado, inquérito instaurado, não é? E muita coisa ainda vai acontecer. A dor da família naturalmente inclusive, Ailton, eu gostaria de me estender mais um pouco só para prestar mais uma vez a minha solidariedade a toda a família, inclusive a filha dela, da senhora da vítima, a Cláudia, Caetana. Eu estudei com ela na faculdade, então é uma pessoa muito querida, uma pessoa que tinha um amor muito grande pela mãe. Isso. E aqui também prestar meus sentimentos a toda a família. Ok, doutor Vitor, muito obrigado, boa sorte. Obrigado, eu que agradeço a todos os ouvintes e estou à disposição. Ok, agora 9h01, amanhã tem mais às 5 da manhã, Marcos Porto, até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos. E tem uma frase de um código samurai que diz o seguinte: acredite na justiça, mas não a que emana dos demais, e sim na tua própria. 9h01.